Bom, pessoal, vamos lá para uma aulazinha rápida de jogo de sinais. Se eu tenho dois números positivos e eu quero somar, como resultado, vamos ter o seguinte. No caso, se eu quero somar 25, no caso, mais 25, mais 30, vai ser igual aqui. Se eu tenho 25 mais 30, vai dar igual a mais 55, certo? Eu posso escrever da mesma forma esse número assim, 25, eliminar os parênteses e deixar só os números, mais 30 aqui vai dar igual a 55 positivo, certo? Agora, se eu quero somar dois números negativos, né? Nesse caso a gente vai ter o quê? Menos 25 mais menos 30. Isso é igual aqui. Se eu tô devendo 25 e eu vou somar com a dívida de 30, se eu devo 25 e devo 30 e vou somar as duas dívidas, vai dar o quê? Eu vou continuar devendo 55, certo? Da mesma forma, eu vou poder eliminar os parênteses e como vai ficar? Menos 25, mais com menos que dá menos 30. Vai ser igual a menos 55. Bom, agora vamos para a soma de sinais, números com sinais diferentes, certo? Se eu posso mais 25 mais menos 30 vai ser igual ao que? Se eu tenho 25 reais e uma dívida de 30 reais, automaticamente, se eu pagar essa dívida, eu vou ficar devendo 5 reais, ou seja, mais 25 menos 30 é igual a menos 5, certo? Como que eu posso escrever isso aqui? Posso escrever 25, ou seja, quando o número é positivo, não necessariamente eu tenho que colocar o sinal, certo? Mais menos 30, mais com menos que dá menos 30, certo? Vai ser igual a menos 5. Vocês podem observar também que se eu escrever de maneira diferente, eu posso fazer, ó, mais 120 mais menos 60 igual. Bom, se eu tenho 120 reais para pagar uma conta de 60 reais, ou seja, eu tenho mais 120 menos 60 vai ser igual a mais 60, certo? Vamos escrever de outra forma. 120, que eu não preciso colocar o sinal, mais com menos que dá menos. 60 vai ser igual a 120 menos 60 vai dar 60, certo? 60 positivo. Mas se eu escrever assim, ó, menos 60 mais 120 vai ser igual ao que? Menos 60 mais 120. Eu
continuo com a dívida de 60 e tenho 120 para pagar. Vai ser mais 60, certo? Agora vamos escrever da outra maneira. Eu tenho menos 60, tirando os parênteses. Sempre que o número for menos, eu tenho que colocar o sinal. Se ele não tiver o sinal, ele vai ser um número positivo, certo? Então, menos 60, mais com mais dá mais 120. O que eu faço nesse caso? Quando os sinais for diferente, eu vou subtrair e dar o sinal do maior. Ou seja, é a mesma coisa de eu fazer. Eu tenho 120 reais positivos para pagar uma dívida de 60 reais. Vai ser o mesmo resultado. Vai ser mais 60, mais 60, certo? Então, é que vale aquela nossa regra. Sinais iguais, menos, com menos. Eu somo e conservo o sinal, certo? Somar, tipo 2 menos 2 vai ser, vou somar, que vai ser 4 e vou conservar o sinal, certo? De menos, tá bom? Sinais diferentes, eu tenho menos 4, menos, ou mais 2 vai ser igual, sinais diferentes. Eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Nesse caso, quem é o sinal do maior? Eu vou subtrair 4 menos 2 vai ser 2. Qual é o sinal do maior? É menos. Então, nesse caso, menos 2. Tirando a prova aqui, eu tenho uma dívida de 4 reais e tenho 2 reais para pagar. Se eu pago esses 2 reais nessa dívida, ainda vai me restar uma dívida de 2 reais, né? Assim. Ah, mas se for ao contrário, se o mais for no 4. Então, mais 4 menos 2. Eu vou subtrair 4 menos 2, certo? Que dá 2 e vou dar o sinal do maior. Mais 2, ou seja, eu não preciso colocar o sinal. Só o 2 já é um número positivo, tá bom? Se eu tenho 4 reais para pagar uma dívida de 2 reais, ainda vai me restar 2 reais, ok? Pessoal, agora no caso da multiplicação é até mais fácil e mais prático. Por quê? Suponhamos que eu tenho mais 12 vezes mais 12. Nesse caso, eu tenho sinais iguais, mais com mais. Mais com mais que dá 12 vezes 12. Ou seja, se eu fosse escrever de outra maneira, ia ficar 12 vezes 12, que dá igual a 144, certo? Ah, professor, e se fosse menos 12 vezes menos 12? Na multiplicação, é assim, sinais iguais é mais, certo? Menos com menos dá mais na multiplicação, tá bom? É igual a 144 positivos, certo? Porque menos com menos é mais, tá bom? A mesma coisa eu poderia fazer na divisão. Se eu tenho mais 12, certo? E vou dividir por mais 12, o resultado vai ser um positivo, tá bom? E se se o for negativo? Se eu tenho menos 12 dividido para menos 12 vai ser igual a quê? Na divisão também, menos com menos vai ser mais. Também vai ser um positivo, certo?
Pronto. Aí, professor, e se for sinais diferentes? Bom, vamos lá. Se eu tenho menos 12 vezes mais 10 vai ser igual aqui. Na multiplicação, sinais diferentes, sempre negativo. Lembrando, pessoal, que isso na multiplicação e na divisão, tá bom? Não é mais soma nem subtração, ou seja, menos 12 vezes mais 10 é igual a menos 120, ok? Eu posso eliminar esses parênteses? Sempre na multiplicação é obrigatório usar os parênteses quando o número é negativo, certo? Eu poderia fazer assim, menos 12 vezes 10, eliminando os parênteses do número positivo, ok? Que vai dar menos 120, tá bom? E na divisão, mesma coisa da multiplicação. Se eu tenho menos 12 e vou dividir por mais 4, vai ser igual aqui. Na divisão, menos com mais dá menos, ok? 12 dividido para 4, 3. Menos com mais dá menos, ok? Resumindo, pessoal. Sinais iguais na multiplicação vai ser igual a positivo. Sinais diferentes igual a negativo. Ok? A mesma coisa serve para divisão, certo? Sinais iguais na divisão igual a positivo. Sinais diferente igual a negativo. Ok? Entendido assim? Agora, por último, pessoal, para finalizar o nosso vídeo, para não ficar muito longo, eu vou só falar para vocês da ordem correta para a gente executar as operações matemáticas. Tipo, se eu tenho 2 mais 3 vezes 5 vai ser igual ao quê? Pessoal, primeiro eu tenho que resolver quem? A multiplicação, certo? Eu não posso fazer 2 mais 3, 5. 5 vezes 5, 25. Isso aqui é errado, certo? Primeiro, o que eu tenho que fazer? Resolver primeiro a multiplicação. A multiplicação sempre vem primeiro, ok? Então, como que eu resolvo isso aqui, ó? 3 vezes 5 vai ser 15 mais 2, certo? Que é igual a 17. Esse é o resultado, ok? E se eu pegar essa operação, abre parênteses, 2 mais 3, fecho parênteses, vezes 3 elevado a 2, qual vai ser o resultado? Pessoal, ó, vocês tentem decorar esse nome, ó. Pendas, certo? O que significa esse pendas? Ó, aqui é a ordem das operações. Primeiro, parênteses, expoentes, multiplicação e divisão sem hierarquia, ou seja, você vai fazer quem aparecer primeiro, ok? Adição e subtração também sem hierarquia, você vai fazer quem aparecer primeiro, ok? Pendas,
Só lembrar desse nome. Então vamos usar essa regrinha aqui nessa operação. Quem vem primeiro? Parênteses, ou seja, vou resolver primeiro o 2 mais o 3, que vai ser 5 vezes 3 elevado a 2. Continuando, parênteses, eu posso fazer a multiplicação agora? Não, porque ó, parênteses, expoentes, né? No caso agora, que vai ser igual a 5 vezes 3 elevado a 2, que dá 3 vezes 3, 9, igual. Agora sim, eu vou fazer a multiplicação, certo? Que dá 5 vezes 9 igual a 45, certo? Sempre lembrar dessa regrinha aqui, pendas, parênteses, expoente, multiplicação, divisão, adição e subtração, ok? Boa aula.